Vamos lá. Número 2. A segunda função do substantivo é a função predicativa. A função predicativa. Esta forma de oração é a forma predicativa. E ele é caracterizado por um verbo de ligação. Ele traz um verbo de ligação que o outro não tinha. Então, a primeira diferença, perceba que o adjetivo está antes do substantivo, ao contrário da forma atributiva. Então, aqui nós temos o adjetivo. São os mesmos. Gadol, que é grande, e aqui nós temos Har, que é, nós já vimos, Har, que é o substantivo trazendo o artigo. Então, Hagadol, Har. Então, como que nós vamos traduzir isso aqui? Seria o quê? Grande, o monte, porque aqui é o artigo, grande, o monte. Preste atenção. Nesta forma, o adjetivo vem antes do substantivo. E o adjetivo não traz artigo, mas o substantivo traz. Então veja como é. Grande o monte. Então como eu vou traduzir isso aqui? Então quando o adjetivo vier nesta forma, ele está na função predicativa. E quando ele está na função predicativa, embora não apareça aqui entre eles um verbo, fica subentendido que ele tem um verbo de ligação, o verbo ser ou estar, ok? E nesse caso aqui, o verbo ser ou estar, como nós vamos traduzir? O monte, ó, o monte, fica subentendido que aqui tem um verbo entre ele, que é o verbo ser ou estar. No caso, o verbo ser está é. O monte é grande. O monte é grande. Veja que ele aqui, quando ele vem antes, quando o adjetivo vem antes do substantivo, ele está numa forma predicativa. Se ele está na forma predicativa, ele está exprimindo um atributo do sujeito. Ou seja, um atributo, um modo, um estado do sujeito. E aqui, no caso, nós vamos traduzir como grande o monte. Grande o monte. Artigo entre eles. Artigo não, verbo de ligação entre eles. Então, o monte é grande. O monte é grande. Aqui, ele está na forma predicativa, né? Então, o artigo é o predicado do sujeito. Então, ele vai ser trazido com um verbo de ligação. Embora ele não apareça, fica subentendido que aqui tem um verbo. Então, o monte é grande. Não é o grande monte, não. O monte, aquele monte, ele é grande, ok? Ele é grande. Vamos colocar mais um exemplo para você fixar melhor. Então, perceba mais uma vez esse exemplo. Nós temos aqui Tov HaMelech. Mais uma vez o artigo, o adjetivo Tov, que é bom. E aqui nós temos HaMelech. Nós já vimos aqui o substantivo Melech, que é rei, e aqui ele traz o artigo. Então, nós vamos transliterar o artigo Ha e Melech. Melech, que aqui está o Raf Sofit. Então, igual à oração anterior, nós temos Tov
Hameler. Então, bom o rei. Então, bom o rei. Então, nós vamos traduzir um rei bom ou bom o rei? Não, porque aqui, preste atenção, o adjetivo está antes do substantivo e o substantivo traz artigo, mas o adjetivo não traz artigo. Então essa é a diferença que eu quero que você perceba. Quando ele está na função atributiva, que é a primeira função, vou até colocar aqui a primeira função atributiva. Quando o adjetivo está na função atributiva, ele vem após o substantivo. E se o substantivo trouxer artigo, ele também tem que trazer. Ok? Então, nesse caso, ele está na função predicativa, porque ele antecede o sujeito da oração. Ok? O substantivo meler, ele antecede o sujeito e, no caso, ele traz subtendido o verbo de ligação, que é o verbo e. É como se aqui tivesse o verbo ser ou estar. Aliás, o verbo ser ou estar. Então, ele está exprimindo um modo, um estado do sujeito. E ele exprime isso através do verbo de ligação. Então, qual é a tradução aqui? A tradução é o rei, né, artigo, aí subtende-se o verbo ser entre eles. O rei é, aqui, o verbo ser está, tov, bom. O rei é bom. O rei é bom. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Até aqui, entenderam a diferença das funções do adjetivo, da função atributiva para a função predicativa? A função atributiva, o adjetivo vem após o sujeito ou o substantivo. E se o sujeito tiver artigo, o adjetivo também tem. Se o sujeito estiver no singular, ele também estará. E se ele estiver no plural, também. Então, ele vai estar depois do sujeito, do substantivo da frase. E se ele estiver na função predicativa, então o adjetivo vai estar antes do sujeito. E subtende-se que ele tem um verbo de ligação. E nesse caso aqui, ele nunca vai trazer artigo. Ele nunca vai trazer artigo quando ele está na função predicativa. Só quem traz artigo é o sujeito da oração, que no caso aqui é meler. E então é traduzido como o rei é bom e não um bom rei. Ok? Até a próxima. Te encontro na próxima aula. Shalom!